Bom, então, no capítulo 6 do Zec, ele vai mencionar, vai discutir aqui a perspectiva de diversos filósofos, né, sobre a questão né, se de fato esse determinismo tecnológico acontece ou não. Ele apresenta lá, logo no início do capítulo, ali, o Heilbronner como sendo um dos primeiros defensores ali do determinismo tecnológico e que acabou influenciando muito do que se discutiu em termos de sociologia da técnica, sociologia da tecnologia, aí, pelo menos até surgirem alguns dos movimentos que nós vamos discutir mais claramente lá no texto da Benacush na sequência, né? Dentro dessa noção de impacto, alguns dos autores mais consagrados salientam assim, algumas tecnologias que parecem ter criado assim, verdadeiras revoluções para a humanidade, né? Por exemplo, o estribo teria sido o que permitiu que acontecesse o feudalismo na Idade Média, né? É claro que aqueles pesquisadores mais recentes que têm essa visão de construção social, eles sempre falam nisso não como sendo um impacto do estribo, porque o estribo teria esse impacto, porque o estribo permitia que um cavaleiro, né, usando uma armadura, conseguisse se equilibrar em cima de um cavalo, com uma lança na mão, ainda ia entrar né, numa batalha, né? Então, é claro, então, ao permitir que isso acontecesse, justificava que feudos ou que pequenos reinos assim, mantivessem uma cavalaria, um exército desses cruzados, um exército profissional ali que para ser mantido exigia cobrar, né, impostos dos vassalos, daqueles que moravam próximos ou na região que estava sendo protegida por esses suzeranos, digamos assim. Então, na realidade, pensem no regime feudal como sendo um regime dos milicianos, né, da Idade Média, né? E esses milicianos precisavam, para conseguir manter o controle, precisavam de cavaleiros que pudessem se manter em cima dos cavalos em uma batalha. E para isso o estribo, na visão daqueles que têm a visão defendem a visão do impacto, o estribo foi algo essencial, né? O estribo tinha sido uma inovação que tinha sido trazida da Ásia, então teria causado o feudalismo, da mesma forma que mais tarde uma outra invenção oriental, né, a pólvora, acabou com o feudalismo, né? Não fazia sentido você continuar mantendo aquelas caríssimas tropas de cavaleiros com seus cavalos imponentes, né, para proteger uma região, se eles eram completamente vulneráveis a um tiro de uma arma de fogo. Então, os defensores da noção de impacto mostram o estribo como sendo algo que causou o feudalismo e a pólvora como sendo algo que acabou com o feudalismo né, mais tarde, né? O capítulo fala aqui muito, então, de uma discussão de determinismo a partir de uma lógica, assim, de uma causalidade universal, né? Daquela ideia de que se eu tiver as mesmas causas afetando um fenômeno, né, devo chegar aos mesmos resultados, e, portanto, da previsibilidade, uma capacidade de prever, né, o futuro a partir desse determinismo, né, de que se discute. No início do texto aqui, o autor nem está falando ainda tanto apenas de determinismo tecnológico, né? Ele chega a mencionar, além do determinismo tecnológico, ele discorre sobre o determinismo genético, por exemplo, né? Sobre o determinismo do determinismo genético, naquele que hoje nós... notem, isso aí é muito forte entre os engenheiros da genética, né? Me dê um conjunto de genes lá e eu construo um animal, um ser humano ou uma planta com determinadas características, né? Eu consigo determinar como vai ser o resultado a partir da combinação daqueles insumos que eu estiver fazendo, né? Eu tenho o determinismo ambiental, Skinner, né,
fazia, né, tem um trecho aqui que inclusive ele diz assim, ó, me dê 12 crianças saudáveis e bem formadas está pensando aqui em termos até de saúde, né? E se eu puder colocá-los dentro do meu mundo específico aqui e fazê-los crescer com base na minha supervisão, eu posso garantir que eu faço com que qualquer um deles, escolhido assim, de uma forma aleatória, possa ser treinado para se transformar um especialista em algo, um médico, um advogado, um artista, um mercador-chefe, ou mesmo em um pedinte ou em um ladrão. A ideia do Skinner é o meio determina como é que vai ser uma pessoa. Então, notem, o determinismo tecnológico ele não aconteceu completamente fora do contexto, tinha muitos pesquisadores e muita gente acreditando na lógica de determinismo em várias frentes diferentes, né? Quando eu falei ali por exemplo, do determinismo genético, né? Alguns dos principais pesquisadores dessa área de genética, e dentre os quais Richard Dawkins, que vocês ainda conseguem, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar vídeos dele fazendo palestras para adultos ou para crianças, né? Nas quais ele explica o ser humano como sendo basicamente um robô que está ali projetado para simplesmente garantir que os genes consigam viver, né? Em outras palavras, ele diz, ó, o ser humano é um mecanismo que a natureza encontrou para mandar esse código genético adiante. Tá? Se eu não tiver o ser humano, o código genético desaparece, mas o código genético é o que importa. O ser humano é um detalhe no meio do caminho aí para viabilizar que esse código genético esteja disponível no futuro. Laplace, né, um grande matemático francês, matemático e filósofo francês, né, chegou a dizer que a probabilidade era apenas uma medida, né, da nossa ignorância. O mundo é tão determinístico na visão de Laplace, né, que digamos, uma mente superior, um ser superior que tivesse capacidade de conhecer o todo, saberia como cada parte do todo está se comportando e conseguiria prever o que vai acontecer na sequência, né? Então, o determinismo laplaciano permite, então, que ao se conhecer tudo, se possa prever com precisão, tudo o que vai acontecer lá para frente, né? Embora, e curiosamente aqui, deixa de ser até meio irônico, embora ele fosse um ateu, né, ele considerava que Deus seria um bom exemplo desse espírito superior que poderia conhecer tudo e, por conhecer tudo, conseguir antecipar como tudo aconteceria no futuro, né? Que mais que temos aqui bom, é claro, essa ideia de Laplace, mais recentemente, também tem sido muito questionada por algumas teorias científicas mais recentes, dentre as quais a gente pode pensar aqui, por exemplo, na teoria do caos. A teoria do caos é aquela que sugere que uma borboleta batendo asas do outro lado do planeta pode causar uma tempestade tropical no Brasil, né? Basicamente, o que se diz aqui é que ela continua tendo um respeito por essa causalidade, né? Mas é uma coisa muito pequena que acontece que eu não consigo verificar e antecipar, medir, vai se juntar com uma série de outras questões pequenas para causar, às vezes, até um efeito grande. Mas então o que a teoria do caos basicamente nos diz é: nós não temos condições de fazer essas previsões porque simplesmente nós não conseguimos conhecer esse todo num nível de detalhe ou medir esse todo, porque às vezes são variações muito insignificantes, né? Ele menciona aqui também nesse capítulo, né, algumas ideias, o princípio da incerteza de Heisenberg, né, que basicamente é um princípio que diz que é impossível medir exatamente a posição e o momento de uma partícula subatômica, e se eu não consigo medir, eu não consigo usar isso numa previsão, por mais que, eventualmente, eu pudesse até
ser laplaciano na minha forma de pensar lá e dizer, olha, se desse para medir, eu conseguiria determinar o que ia acontecer no futuro, prever com precisão o que ia acontecer no futuro, né? Em virtude dessas dificuldades de medir pequenos fenômenos, surge aí uma outra ideia, que é a ideia do determinismo estatístico, né? E é aquele que diz assim, eu posso não conseguir medir com precisão fenômenos, mas eu sei em que proporção eles acontecem, e a partir disso eu consigo, então, de alguma forma, fazer previsões com um grau relativamente bom de acerto, né? O que mais nós temos aqui? Tem uma discussão ali que eu acho que é interessante, aquela discussão de liberdade versus determinismo, né? E talvez uma questão importante aqui, que é cada um de nós pode examinar em si mesmo, né? O quanto a gente acredita que a gente tem liberdade de ação, né? É claro, a nossa crença sobre isso é uma crença que depende das nossas convicções religiosas, que muitas vezes são contraditórias com outras convicções que a gente tem, né? E depende também dos argumentos a que nós vamos sendo expostos ao longo da vida e que vão fazendo com que a gente perceba o mundo de uma forma diferente. Mas o que se salienta aqui é que essas posições implícitas, a gente tem algumas posições com relação ao quanto a gente acredita ter livre arbítrio, né, que acabam sendo muito importantes para a nossa própria percepção de o quanto essa noção de determinismo faz sentido ou não, né? Alguns questionamentos que são apresentados aqui, por exemplo, se Deus sabia que Adão e Eva iriam, né, pecar, né, quando ele os criou, eles realmente eram livres? Se alguém já consegue saber antecipadamente que algo vai acontecer, significa que já existe uma determinação, né, do que vai do fenômeno todo. A própria questão da predestinação, né, a doutrina em que Deus predetermina na criação quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, né? Em toda aí a tradição judaico-cristã, existe uma ideia de que os escolhidos de Deus já estão definidos a priori. De novo, isso vai a favor, digamos aí, da ideia de determinismo, né? Bom, e aí muitos pensadores começaram a tentar, né, lidar com essa questão de determinismo. O nosso amigo, que a gente chama agora carinhosamente de René, né? O outro René, não o nosso, o René Descartes, fala num dualismo entre corpo e alma, simplesmente porque ele percebe que as questões, vamos dizer, as substâncias materiais são, de fato, sujeitas a algum grau de determinismo, mas tem aquelas substâncias mentais, né, que não seriam. Em outras palavras, a mente é livre, o corpo não, né? É o que tradicionalmente tem se chamado aí de problema do corpo e mente, né? Agora, talvez o curioso aí, o que nos faz pensar é se de fato corpo e mente são substâncias de naturezas distintas, né? Como é que elas podem se afetar uma a outra, né? E a gente não escapa então dessa questão, né? O Immanuel Kant chega com uma outra visão dualística, né? Ele traz para nós aí o que ficou conhecido aí como um dualismo de perspectivas, né? Ele basicamente diz: o mundo é determinístico, mas nós somos livres, né? E a forma dele conseguir compatibilizar isso é dizendo: existem dois pontos de vista. Existe o ponto de vista da ciência e do conhecimento, que é regido por leis determinísticas, mas existe a questão da cabeça, da moralidade, e nós somos todos livres para flexibilizar, moldar a moral conforme
os nossos desejos ou a nossa conveniência, né? Nesse sentido, né, o dualismo de Kant, né, é distinto do dualismo de Descartes, porque Kant pensa em duas perspectivas distintas, a perspectiva da ciência e do conhecimento e a perspectiva da moralidade, enquanto René Descartes pensava num dualismo entre corpo e alma, né? Bom, e como é que então o construtivismo social se posiciona, né? O construtivismo social, a princípio, que é, vamos dizer, esse encaminhamento que os sociólogos têm dado mais recentemente, ele sugere que o sujeito é livre, né, para definir tecnologias, para abraçar, adotar tecnologias e assim por diante, e exerce essa liberdade de um modo que eles não argumentam em função de uma determinação ao contrário, dizendo que sociedade e cultura determinam tecnologia, mas mostrando que essa relação é, como a Michelle já tinha falado lá no começo da nossa aula, uma relação de mão dupla, né? O que mais que eu marquei aqui de interessante? Não sei até se vocês, imagino que estejam acompanhando, vocês estão também com o material de vocês aí em mãos, se quiserem fazer algum comentário, né, tem alguma coisa que está incomodando vocês na argumentação do nosso autor, né? Sintam-se à vontade aí, né? A ideia é, eu estou passando aqui por vários das ideias que o autor traz nesse capítulo, mas a gente não precisa ficar só nesse meu resumo aqui, né? Temos aqui para frente, estou agora na página 95 lá, ele volta ao Heilbronner, que ele já tinha mencionado lá no início do capítulo, né? E é um livro escrito por esse autor, Do Machines Make History, né? E em que o autor, em que o Heilbronner argumenta, por exemplo, que os moinhos tornaram possível o senhor feudal e que o moinho a vapor, né, mais tarde, deu origem ao capitalista moderno, né? No seu relato aí de uma ciência que é cumulativa e em certo grau linear, né? A tecnologia aparecendo como aí uma ciência aplicada suporta também a ideia de determinismo tecnológico. Vocês vão notar que quando a gente chegar lá no Scott, na Social Construction of Technology, o que eles procuram fazer é mostrar justamente que a tecnologia e a ciência não tem essa evolução linear, né, que era imaginada aqui pelo Heilbronner e por outros pensadores anteriores, e nem cumulativa, né? Hoje, você já deve ter me ouvido falar aí de que fazer ciência é colocar tijolinhos no muro da ciência ou arrancar tijolinhos de lá, né? A hora que nós estamos arrancando tijolinhos do muro da ciência, nós estamos, de alguma forma, aceitando que ciência não é algo linear e cumulativo, que às vezes a gente vai numa direção, mas depois percebe que precisa retroceder e seguir num caminho distinto, né? O que mais que temos aqui? Alguns argumentos, por exemplo, ainda na direção aí do determinismo tecnológico, vem lá de Robert Merton, e até de exemplos que ele dá, por exemplo, de Newton e Leibniz, descobrindo as equações matemáticas que regiam o nosso sistema solar ao mesmo tempo, embora não estivessem se comunicando entre si. Darwin e Wallace, ambos praticamente criando a mesma teoria para a seleção natural, né, também sem um contato direto um com o outro, mas dependendo, né, de conhecimentos anteriores, e aí as ideias de Thomas Malthus seguramente influenciaram esses dois autores, né? E aí o autor menciona aqui que a frequência dessas descobertas simultâneas sugere que a ciência não é simplesmente um produto arbitrário da genialidade humana, quer dizer, não são alguns gênios lá tendo insights
que ninguém mais poderia ter, né? Mas, ao contrário, ideias que se desenvolvem em sequência, né? É claro que, e o próprio autor aqui reconhece que alguém que esteja suportando aí, ou que faça argumentação no sentido vamos dizer, da cultura e da sociedade, de alguma forma, tendo algo a dizer, podem dizer que, o fato de você ter vários pesquisadores pensando a mesma coisa, mesmo que não tendo uma ligação direta um com o outro naquele momento, é o resultado de uma construção social que fez com que outros pensadores chegassem até um pouco antes, e a partir dali eles pudessem avançar, né? Aí vai a famosa frase do Newton, né? Cheguei onde cheguei porque subi nos ombros de gigantes. Então, esses gigantes anteriores que levaram até aquele determinado estágio permitiram que se fizesse algo na sequência. Notem como diferentes autores podem ter perspectivas diferentes para o que seria, a princípio, a mesma realidade, né? Newton, afirmando que subiu nos ombros de gigante, dá argumentos para aqueles que acreditam no determinismo tecnológico ou determinismo científico, viu, ele precisou que outros tivessem ido até ali e ele não podia ir numa direção diferente, porque o que outros já tinham encontrado pavimentava uma autoestrada, uma autovia ali para que ele seguisse naquela mesma direção, né? Por outro lado, alguém poderia chegar e dizer, olha, o que Newton estava descobrindo era um mero detalhe em algo que decorreu da interação e da troca de experiências entre muitos seres humanos, né? Uma discussão entre vários cientistas antes que levaram àquela conjuntura, e, portanto, o que acontece ali não é uma determinação da ciência, mas muito mais uma organização e liberdade vamos dizer, dos cientistas, dos seres humanos, né? Na mesma linha aqui, o autor argumenta, por exemplo, que a máquina a vapor já tinha sido inventada pelos gregos, né, e que existem registros disso na antiga Alexandria, no Egito, mas que, embora, né, houvesse naquele momento esse desenvolvimento tecnológico, ele não foi adiante. Para aqueles que são adeptos da construção social, o argumento aí é que